São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente vos pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que bom estarmos juntos mais uma vez, que alegria estarmos mais uma vez aqui nesse dia com a palavra de Deus, aprofundando, meditando na sua palavra, nos seus ensinamentos, tudo aquilo que o Senhor nos ensinou, toda a revelação está aqui na palavra de Deus. E nada melhor do que começarmos o nosso dia fazendo a nossa Lexio Divina, o nosso estudo orante, nossa leitura orante da palavra de Deus, nossa leitura divina, que é isso que é, leitura divina da palavra de Deus, contemplando os 4 passos, a leitura, a meditação, a oração e a contemplação, fazermos esse mergulho na palavra de Deus, para que o Senhor, através desse mergulho, nos oriente, nos ensine e nos forme. Vamos pedir a força do Espírito Santo, que venha sobre nós agora nos orientando. Vem, Espírito Santo, agora, vem nos conduzir, vem deixando a nossa mente agora com toda a clareza, Senhor, para que a sua palavra seja viva e eficaz na nossa vida, seja plena na nossa vida. Nós precisamos desse Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que inspirou os autores sagrados, que Ele venha sobre nós agora nos inspirando, Senhor, nos atualizando a palavra, Senhor. Que a nossa hermenêutica de hoje seja profunda, Senhor. Inspira-nos, Espírito Santo. Cantaria, laria, laria, labare, 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 dá-nos a força, a clareza que só vem de Ti, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem por meio da poderosa intercessão de Maria Santíssima, a vossa Mãe, Jesus, e a mãe de cada um de nós. E o Evangelho de hoje está em Mateus, no capítulo 14, nos versículos de 22 a 33. Hoje é 3 de agosto de 2021, estamos na 18ª semana do tempo comum. Então a nossa leitura será Mateus 14, 22, 33. Façamos a leitura prestando bastante atenção naquilo que ela tem para cada um de nós. Logo depois, Jesus obrigou seus discípulos a entrar na barca e a passar antes dele para a outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Feito isso, subiu a montanha para orar na solidão, e chegando à noite estava lá sozinho. Entretanto, já a boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pela 4ª vigília da noite, Jesus veio a eles, caminhando sobre o mar. Quando os discípulos o perceberam caminhando sobre as águas, ficaram com medo. É um fantasma, disseram eles, soltando gritos de terror. Mas Jesus logo lhes disse: tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. Pedro tomou a palavra e falou: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. Ele disse-lhe: vem. Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus, mas redobrando a violência do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. No mesmo instante, Jesus estendeu-lhes a mão, segurou-lhe e disse: homem de pouca fé, por que duvidastes? Apenas tinha subido para a barca, o vento cessou. Então, aqueles que estavam na barca prostraram-se diante dele e disseram: Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Nós vemos nessa passagem bíblica a passagem muito linda da experiência de Jesus e de seus discípulos, a experiência de Jesus com seus apóstolos. Logo após aqui a primeira multiplicação dos pães, Jesus, a palavra começa falando que ele obrigou os discípulos a passarem para outra margem. Então os discípulos foram de barco e Jesus foi para o monte orar, ficar sozinho, como ele sempre gostava de subir o monte para estar a sós com o Pai. Só que a uma boa distância começou uma tempestade muito forte e balançar demais a barca.
Os apóstolos ficaram com muito medo, eles estavam soltando gritos de terror, de medo. E Jesus, na quarta vigília, ali por volta entre 3 e 6 horas da manhã, na quarta vigília, Jesus vai ao encontro deles andando sobre as águas. Eles veem Jesus e acham que é um fantasma, se assustam, gritam, soltam gritos de terror, e Jesus grita para eles: tranquilizai-vos, sou eu. E Pedro, com seu ímpeto, é o ímpeto que todos nós também devemos ter, ele fala para Jesus: Senhor, se és tu, manda que eu vá até o Senhor, manda que eu vá ao Senhor. Jesus fala: vem. Ele salta da barca no seu ímpeto inicial e começa a caminhar. Só que Pedro começa a observar, a palavra fala que o vento fica mais forte, a tempestade fica mais forte, e Pedro começa a ter medo, porque ele tira a atenção do Senhor e começa a pôr atenção nas dificuldades. Ficou com medo, e quando a gente está com a dificuldade e o nosso olho está na dificuldade, a gente começa realmente a fraquejar. Foi quando Pedro começou a afundar. Mas Pedro, na sua orientação do Espírito Santo, ele já grita: Senhor, salva-me, salva-me. É a oração que nós vamos fazer hoje: Senhor, salva-me. Quando a gente grita para Jesus: salva-me, ele vem em nosso socorro. Ele estende a mão e levanta Pedro e fala: homem de pouca fé, por que duvidastes? Por que duvidastes? É o que acontece conosco. Por que nós duvidamos tanto? Ele pega Pedro e volta para a barca, o mar se acalma. Homem de pouca fé, por que duvidastes? Por que duvidastes? Essa é a leitura de hoje. E na nossa meditação, quantas vezes, quando nós sentimos o mar agitado, muitas vezes, Senhor, o mar começa a ficar agitado em volta de mim. Quantas vezes eu começo a afundar, porque eu começo a pôr muita atenção no mar agitado, no vento contrário, nas dificuldades. E no capítulo 30, deixa bem claro aqui, redobrando a violência do vento. Às vezes a situação começa a ficar mais difícil para nós. É a hora da gente ter mais atenção em Deus, mais atenção naquele que está na nossa frente, que é Jesus, esperando Pedro. A situação começa a piorar, aí que eu tiro os olhos dele mesmo. Na hora que eu tenho que ter mais os olhos fixos nele, é a hora que eu tiro os olhos. É o que aconteceu com Pedro. A violência do vento começou, a violência do mar começou, as ondas aumentarem, ele começa a olhar em volta. A situação está piorando e desconcentra do Senhor. Nunca na nossa vida isso pode acontecer, nós nos desconcentrarmos do Senhor, tirarmos a nossa vista dele, tirar a nossa atenção dele, tirar a nossa esperança dele, principalmente a nossa esperança, a nossa fé. A nossa fé é que ele vai estender a sua mão e vai nos salvar na situação mais difícil da nossa vida. Na hora que nós estivermos mais precisando, ele vai vir com a sua mão salvadora, protetora, e vai nos arrancar da situação difícil. Só que nós não cremos nisso. Nós somos como Pedro, começamos bem, pulamos do barco, entramos na igreja, entramos na caminhada, e depois vamos arrefecendo, vamos esfriando, vamos desanimando, vamos observando os perigos em volta. E aí a gente faz como eles, a gente solta gritos de terror, de medo. A gente começa a ficar com medo das situações, parece que nós não conhecemos o Deus que nós servimos. É o nosso grande problema, parece que nós não conhecemos o Deus que nós servimos, Senhor. E eu conheço o Deus que eu sirvo, Senhor. É aquele homem, aquele Deus que estende a mão e me puxa, e me tira, me levanta, e me tira da dificuldade, me tira do mar agitado. Senhor, eu creio que o Senhor pode fazer isso e salvar-me, Senhor. Jesus grita para eles: tranquilizai-vos, sou eu. E é o que ele fala para mim agora. É o que ele fala para cada um de nós, para cada um, para mim: tranquilizai-vos, sou eu, é Ele, é Jesus, misericordioso, Salvador, protetor. É Ele o Senhor da nossa vida, não é o mar agitado, não é o problema, não são as dificuldades, é Ele, é esse aqui. É Ele que nos salva, que nos liberta, que nos cura e cuida de cada um de nós. Engraçado que quando Pedro começou a andar, ele podia ter falado para Pedro: Pedro, espera um pouquinho, eu vou acalmar o mar agora, antes de você descer, eu vou acalmar o mar, e você desce já no mar calminho. Quando ele chama Pedro, o mar estava agitado ainda, o mar acalma depois que ele entra no barco. Ele chama Pedro no mar agitado: Pedro, está vendo o mar aí, está vendo as ondas? Vem assim mesmo, Pedro.
Vem caminhando nas dificuldades na minha direção. Passe por cima dessas ondas, passe por cima do mar agitado, passa por cima da dificuldade. É o que ele fala para mim hoje. Caminhe por cima da dificuldade, passe por cima da dificuldade, caminhe na minha direção. Caminhe na minha direção, que eu estou aqui, e caminhando na minha direção você não afunda, se você manter a fé. Quando ele fala, Pedro, homem de pouca fé, ele está dizendo, mantenha a fé e caminhe na minha direção. O mar vai continuar agitado, mas você não vai afundar e eu não vou afundar. Senhor, eu não quero afundar, eu não quero soltar gritos de terror como quem não te conhece. Eu quero confiar em Ti, Senhor, eu não quero duvidar, homem de pouca fé, porque duvidar se eu não quero duvidar, Senhor. No versículo 32, apenas tinha subido para a barca, o vento cessou. É isto, é o segredo. Quando Jesus está no barco da nossa vida, o mar cessa, as dificuldades passam, ou nós passamos por cima das dificuldades, ou eu passo por cima da dificuldade. Nessa oração agora, Senhor, eu quero que isso entre no meu coração, Senhor. O Senhor está comigo, o Senhor caminha comigo, Senhor. Quantas dificuldades, quantos ventos contrários, quantas turbulências, ondas grandes que parece que vai nos engolir, Senhor. Mas eu quero confiar, eu não quero ter pouca fé, Senhor. Eu quero ser um homem de fé. Eu quero confiar que o Senhor está comigo no mar agitado, na violência da vida, nas dificuldades da vida. E quando eu ver que eu estou sucumbindo, Senhor, eu quero levantar a mão e dizer, salva-me. Senhor, salva-me. Jesus, coloca no meu coração com muito poder o dom da fortaleza, o dom da força, Senhor. Todos nós precisamos, cristãos, Senhor, o dom da força, Senhor. Venha com o Teu Espírito Santo. O Senhor já falou que o Espírito Santo virá sobre nós e nos dará força quando o Senhor for para o céu. O Senhor disse para os discípulos e disse para cada um de nós, eu irei, mas enviarei o Espírito Santo e Ele vos dará força. Nós precisamos, Senhor, nessa nossa caminhada, no dia a dia, nas lutas do dia, nas dificuldades, nos ventos contrários, nas ondas altas, nós precisamos dessa força do Teu Espírito Santo, Senhor. Senhor, salva-nos. Salva-nos dessa doença. Salva-nos do medo, Senhor. Salva-nos da fraqueza. Salva-nos da moleza espiritual, do esfriamento espiritual. Salva-nos, Senhor. Nós estamos afundando, Senhor. Nós estamos com pouca fé, Senhor. Salva-nos, Senhor. Envia com poder o Teu Espírito Santo sobre nós, Senhor. Eu preciso ser encharcado do Teu Espírito Santo, da Tua graça, da Tua força, do Teu poder, Senhor. Eu preciso, Senhor, do Teu Espírito Santo, Senhor. Salva, Senhor. Quando redobrar a violência, Senhor, do vento, das dificuldades, Senhor, eu não quero fraquejar. Eu quero que a minha mão já esteja levantada para o céu, Senhor, esperando que o Senhor a toque e me levante, Senhor. Que o Senhor me levante das profundezas do mar, das dificuldades, Senhor. Salva-me, Senhor. Salva-me, Senhor. E no final, Jesus, eu quero reconhecer como os Seus discípulos e os apóstolos também reconheceram, Senhor. Tu és verdadeiramente o Filho de Deus, Senhor. Nessa oração eu quero reconhecer que o Senhor é verdadeiramente, sem sombra de dúvida, Filho de Deus, Salvador da nossa vida, aquele que estende a mão e nos levanta, Senhor. Tu és o Filho de Deus, Tu és o Filho de Maria, Tu és aquele que deveria vir ao mundo, Tu és aquele que veio para me salvar, Senhor, para me libertar do mal, me libertar do maligno, Senhor. Me libertar de tristezas, me libertar de angústias, me libertar de decepções, de invejas, de fraquezas, Senhor. Tu és esse, o verdadeiro Deus da nossa vida, Senhor da nossa vida. Eu, nesta oração, eu quero Te reconhecer como Senhor da minha vida. Único Senhor, único digno de toda adoração, único digno de todo louvor, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nesta oração, eu quero me reconhecer como um fraco que às vezes afunda, Senhor. Quantas vezes eu afundei e quantas vezes nessas afundadas eu não levantei a mão e Te pedi socorro, Senhor. Desta vez, eu quero levantar a mão e Te dizer, salva-me. Pega na minha mão, me volta de novo para o barco. Entra comigo no barco, Senhor. Tranquilize a minha vida, Senhor. Entra no barco da minha casa, da minha família, Senhor. Tranquiliza, tira os agitamentos, tira os ventos contrários, Senhor. Traz a calmaria de novo para a minha casa, Senhor. Traz a calmaria para a minha vida, Senhor.
Entra no barco, Senhor. Tira do agitamento, tira do medo. Entra no barco. Salva-me, Senhor. Salva-me, Senhor. E nesta contemplação, nesse silêncio contemplativo, eu quero agora imaginar o Senhor no barco da minha vida. Dentro do barco da minha vida, em volta, aquela calmaria, como diz a palavra. Ele entra no barco, o vento cessa. Apenas tinha subido na barca e o vento cessou. Cessa todas as tribulações, Senhor. Que nessa contemplação a minha vida seja transformada, porque o Senhor me pegou pela mão e me levantou, Senhor. Salva-me, Senhor. Salva-me, Senhor. É o que nós devemos hoje dizer: salva-nos, Senhor. Salva-nos, Senhor. Aumenta a nossa fé, Senhor. Dai-nos, Senhor, o exemplo de Pedro, que na hora da dificuldade não teve medo de se socorrer no Senhor, de levantar o braço e de pedir socorro, Senhor. Que nessa contemplação o Senhor nos ensine a ser pessoas que dependem do Senhor. Nós dependemos do Senhor. Salva-nos e liberta-nos, Senhor. Que o meu coração hoje seja um coração agradecido, Senhor, porque o Senhor está e caminha conosco, Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Muito bom dia para você. Deixe o seu like aí, deixe o seu joinha, faça o comentário, compartilhe este vídeo, participe conosco todos os dias. De manhã, Alex Divina está aí todos os dias. Participe conosco, não deixe de evangelizar conosco, não deixe de aprofundar com a palavra de Deus. Nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.